pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformações da matéria. Antes de começar o conteúdo, vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. É claro, se você puder compartilhar os nossos vídeos, será muito bom para a divulgação do canal. E também chegar lá no final do nosso vídeo, você gostou dele, então não esquece de dar aquele like da hora, porque isso ajuda muito a divulgar nosso canal e a gente continuar produzindo cada vez mais vídeos interessantes e ajudando vocês aí com os conteúdos dentro da área de ciências da natureza, tá bom? Esse conteúdo de transformações da matéria, ele está relacionado com a parte de química, né? Dentro da área de ciências, tá bom? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você perdeu os conteúdos anteriores, onde a gente fala de matéria, classificação da matéria, depois é só você clicar no card aí em cima, tá bom? Que você pode ir lá e aproveitar todo o conteúdo que nós temos aí disponível para vocês, tá bom? Então, vamos falar de transformações da matéria. Transformações da matéria está relacionado com aquelas modificações que ocorrem com os materiais. Essas modificações, elas podem ser modificações que nós chamamos de modificações físicas e também pode ser modificações químicas. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre essas modificações físicas, certo? Dentro da modificação física, o conceito básico dela é ocorrer a modificação com a matéria sem alteração no seu produto final. Tá? Então, eu vou dar alguns exemplos para ficar muito mais fácil de você entender. Tá? Transformação física, nós conseguimos observar as mudanças no estado físico da matéria, né? Então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então, essas mudanças de estado físico é uma característica de transformação física, tá? Então, as mudanças do estado físico da matéria, que está relacionado aí com sólido, líquido e gasoso, tá? Então, essas alterações são alterações que nós chamamos de físicas. Mas também temos aí, por exemplo, um exemplo mais prático, um exemplo que com certeza você já vivenciou, é o derretimento do sorvete, por exemplo, né? Esse derretimento do sorvete, ele também é uma transformação física. Por quê? Ocorre o derretimento desse sorvete, né? Porém, não tem nenhuma alteração no produto final, só a única coisa que em vez de sólido ele vai estar líquido, tá? Então, que não deixa de ser uma mudança do estado físico, certo? Então, são esses os exemplos. Outro exemplo eu vou dar mais no finalzinho, comparando as transformações químicas com as físicas, tá bom? Espera só um pouquinho. Vamos falar das químicas agora, tá? As transformações químicas já são ao contrário. Então, nesse caso, tem a alteração do produto final. E, geralmente, essa ação ela é impossível de ser revertida, tá? Então, no caso aqui, a alteração física ela é possível de ser revertida, né? Por exemplo, sorvete derretendo. Se eu pegar ele e colocar no congelador, ele vai virar sólido novamente,
né? Então, ele pode ser revertido. No caso da química, geralmente não é revertido. A gente tem como exemplo a ferrugem. Então, ferrugem, aqui a gente tem um prego, né, enferrujado. Esse prego enferrujado, eu tinha lá o prego de aço ou ferro e ele sofreu uma oxidação, então sofreu uma transformação química, ocasionando a ferrugem, né? Então isso não é possível ser revertido, então por isso é uma transformação química. Entre outros tipos de transformações, eu tenho aí vários, né? Por exemplo, nós temos aí o apodrecimento dos alimentos. Esse apodrecimento dos alimentos, ele não é possível ser revertido, né? Nós temos também aí o ato de cozinhar. Quando você está cozinhando, né, fazendo um pão, fazendo um bolo, alguma coisa assim, também é uma transformação química. Nós temos aí a combustão, que nada mais é do que a queima, né? A queima de algum tipo de combustível também é impossível ser revertido, né? E o interessante é que assim, a gente tem também um exemplo para dar para vocês aqui. Digestão, por exemplo, é uma transformação química também, tá? Que é impossível ser revertido. Então, a gente tem aqui, para comparar as transformações químicas e físicas, para você entender melhor, eu tenho aqui a transformação física, o cortar da lenha. Então eu tô pegando aquela lenha, aquela madeira e tô diminuindo ela em porções menores. Então isso não estou alterando, ela não deixa de ser lenha por causa disso. Mas a partir do momento, então isso aqui é físico, a partir do momento que eu transformo, que eu queimo ela, então logo ela passa a ser uma transformação química. Então um mesmo produto ele pode sofrer uma transformação física ou química, tá? A gente tem também aí como exemplo o papel. Se eu pegar uma folha de papel e amassar, eu estou transformando fisicamente. Ou seja, ele vai continuar sendo uma folha de papel. Agora, se eu pegar essa mesma folha de papel e colocar fogo, ela vai queimar. Então, ela não vai ser mais uma folha de papel, ela vai ser cinzas. E aí não é possível reverter, tá? Então, lembrando sempre desse conceito, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E por hoje é só. Até a próxima!